pela misericórdia dos Rupanuga Gaudiya Vaishnavas, pela misericórdia de Gaura e Gauranga, continuamos a leitura do 8º capítulo do Madhya Lila, pelas palavras de lótus de Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, o nosso Jagat Shiksha Guru, que ele é o mestre espiritual que ensina o universo inteiro os segredos de Bhajana. Então, ele é o nosso Bhajana Guru, nosso Shiksha Guru, e nós paramos num comentário que ele faz ao verso 58 deste capítulo. Varnashrama charavata purushena parapuman Vishnu raradhyate panta nanyata tosha karanam. É um verso do Vishnu Purana, que é a resposta, ou na verdade é a evidência, a prova que Ramandarai dá para a sua primeira pergunta, para justificar a sua primeira resposta, né? Que Mahaprabhu pergunta qual é o sadhya, qual é a meta última, a meta máxima, e qual é o sadhana, a prática espiritual ou método para se alcançar esta meta para todos os seres vivos. Por favor, recite versos dos textos sagrados como evidência. Então, Mahaprabhu faz a pergunta, ele faz a pergunta e ele também pede, né, ele verbaliza esse pedido que quando você responde alguma coisa, você deve apresentar a evidência. É como se diz no Brasil, né? Quando você mata a cobra, você tem que mostrar o pau. Se você não mostra o pau com o qual você matou a cobra, então você está mentindo. Você está inventando história. Então, para provar que a resposta dele é a seguinte. É esse verso, na verdade. Depois ele vai apresentar, só um minutinho aqui, deixa eu ver. A resposta que ele dá é porque aqui na tradução a resposta dele está na terceira pessoa. Recebendo a ordem do Senhor, Ramananda replicou que o veredito relativo à meta última da vida é praticar Vishnu Bhakti, serviço devocional ao Senhor Vishnu, cumprindo os deveres prescritos segundo a posição social de cada um. Swadharma, mas assim, o que Rai Ramanda falou diretamente foi Swadharma charane Vishnu Bhakti hoya. Mas aí ele no verso seguinte ele fala que o Senhor Vishnu, Controlador Supremo, é adorado por aqueles que realizam da maneira adequada o sistema de deveres prescritos segundo seu Varna e Ashram, ou sua classificação social, sua classe social e sua ordem espiritual, né? Afora isto, não há outra maneira de satisfazer a Vishnu. Então, Srila Gurudeva estava falando ele citou o verso Bhakti Yoga Bhagavati Tanama Gahana Divi. O serviço devocional que começa com o cantar do santo nome do Senhor é o princípio religioso máximo para os seres humanos. Então, Gurudeva falava que neste verso o termo Bhakti Yoga, só ele é capaz de transmitir o significado desejado, o sentido que quem está falando quer dar, né? Que Bhakti Yoga é autossuficiente, mas mesmo assim a palavra Bhagavati é acrescentada. O significado especial para tal acréscimo é que um esforço só pode ser chamado de Bhakti Yoga quando as ramificações da devoção, ou só pode ser chamado de Bhakti Yoga, eu falei, né? Apenas quando as ramificações da devoção, ou Bhakti Yanga, né, tais como cantar e lembrar o santo nome, são praticadas para satisfazer Bhagavan.
Então, Bhakti Yoga é um esforço feito para Bhagavan, por isso Bhagavati. Essa classe de Bhakti Yoga é capaz de conceder Prema Bhakti. Não é possível aplicar o nome Bhakti Yoga sequer a atividades tais como Shavana e Kirtan, quando elas são realizadas com intenções que não sejam o desejo de satisfazer Bhagavan. Se você vai na Índia, especialmente na Índia, você vai encontrar todo mundo dando Bhagavad Satara. Cada cidade tem vários outdoors assim, com o nome de Pandita, Shriman Swadhyayaya Panchodhyayaya Bhogananda Saraswati Kamananda Deva Gosai. Bhagavad Satara, né? E sempre assim, eles providenciam, e são bons nisso, eles providenciam que alguém venha e faça muita prachada, né? Vamos dizer assim, vamos chamar de prachada. Então e as pessoas costumam pagar para participar desses satarras. Então são panditas profissionais, eles são muito bons, eles recitam o Bhagavatam inteirinho, assim. Como o Gurudeva fala, eles podem ter muito mais memória de versos do Bhagavatam do que um Gaudiya Vaishnava Pandita. Mas eles não fazem isso para satisfazer Vishnu, né? Eles estão fazendo Shavana Kirtan, estão permitindo que as pessoas ouçam o Srimad Bhagavatam, estão cantando o Srimad Bhagavatam. Mas a intenção não é o desejo de satisfazer Bhagavan. Então Gurudeva diz que nunca é possível obter ou conquistar o fruto de Prema Bhakti por este método. Apenas depois da conquista de Prema, only after the attainment of Prema, é que se torna possível atingir as fases de Sneha, Mana, Pranaya, etc. Nos textos devocionais, entre eles Srimad Bhagavatam e Narada Pancharatra, o uso da palavra Bhakti indica exclusivamente Bhagavad Bhakti pura, ou serviço devocional a Bhagavan. Portanto, fica extremamente claro aqui que a palavra Bhakti só se aplica a Vishnu Tattva e não a alguma outra pessoa ou alguma outra coisa. Então aqui tem uma nota de pé de palha que diz que Vishnu Tattva está ligado a Krishna e a seus avatares. O que é Vishnu Tattva? Baladev Prabhu, Sankarsana, Pradyumna, Ruda, Vasudeva, Matsya, Kurma, Varaha e Shinradeva. Esses são Vishnu Tattva. Narayana. Então só quando Bhakti se aplica a satisfazer uma dessas manifestações de Krishna, o próprio Krishna, então isso você pode chamar de Bhakti. Isso está extremamente claro. Não existe outro conceito de Bhakti. Não existe outra expressão de Bhakti que seja pura se não for por aí, né? Só é possível saber o que fazer e o que não fazer. Como? Você só vai saber o que deve fazer e o que não deve fazer consultando o Shastra. É por isso que Srimad Mahaprabhu pede a Ramandarai que cite a evidência do Shastra. Very important. Então, quando a gente prepara uma palestra, uma apresentação, qualquer que seja a circunstância, está apresentando uma pessoa que nunca ouviu falar de Krishna, você deve citar Shastra. Como o Prabhupada muitas vezes fazia, ele citava Shastra e se você não conhecia o Shastra, você não sabia. Porque, assim, o Acharya, ele, em geral, o que ele fala é um rosário de shlokas concatenados para dar um sentido e fazer um efeito na consciência do discípulo. Então, isso é a função do Acharya. Então, o Prabhupada o tempo todo estava falando Shastra, que
o que acontece na mente, no coração de um devoto puro? Smaranam é algo natural. Ele vai se lembrar do quê? Ele não vai se lembrar de quando ele era pequeno, que ele ficava jogando bola com os meninos, na lila deles de menino, né? O que ele jogou com o Prabhupada, que ele pediu 2 pistolas para o pai dele, para Guru Mohan dele, se lembra dessa história? Duas pistolas, sabe? Pistola de atirar, revólver. Srila Prabhupada Lilama. Aí o pai perguntou assim, mas por que 2? Aí ele falou, eu devia ter uns 5, 6 anos, assim, porque eu tenho 2 mãos, então eu quero 2. Mas assim, Prabhupada como Acharya, a lila dele como Acharya, ele vai falar e o discurso dele vai ser totalmente Shastra. Porque o Shastra, para um devoto puro, não é conhecimento teórico. Não é Jnana. Shastra para um devoto puro é Vijnana. E quando ele fala de Tattva, ele está dentro do Darshan de Tattva, porque Tattva é uma personalidade. Vishnu Tattva é Krishna, Shakti Tattva é Shrimati Radhika, Jiva Tattva é você. Né? E assim por diante. Então, por isso que Mahaprabhu está estimulando o Ramandarai a citar no Shastra. A definição de Sadhya, meta, entre parênteses, é objeto desejado. Sadhya. Qual é o objeto do seu desejo? E o objeto desejado tem outro sentido. Abhishta vastu. Vastu é o objeto transcendental, né? E abhishta, aquilo que é o seu abhilash, o seu desejo. Janma janma padarena mora abhilash. Né? Que nascimento após nascimento eu esteja nadando na poeira dos pés de lótus dos Vaishnavas. Esse é o meu único desejo. E assim que aquela canção de Srila Narottam Das Thakur. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya. Ok? Janma Janma. Só isso? É o verso 6, eu acho, dessa canção. Porque essa canção, ela é cantada por Mahaprabhu. O começo da missão de Harinama Sankirtan começa com Hari Haraya Nama Krishna Jadavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govindaram Simadhusudan. Cadê? Hari Haraya Hari Guru Vaishnava 104. Acho que eu misturei tudo assim. Janame Janame Hoye Abhilash. É o verso 6, né? Não, é o verso 7. Tandera Charana Sevi Bhakta Sanivas Janame Janame Hoye Abhilash. Então, a mesma palavra aqui, abhista, a mesma raiz, abhi, ou abhilash, ou abhimana, né? Só que abhimana tem um sentido diferente. É um desejo também. Abhista vasto. É o vasto, o objeto do meu desejo. Se eu estou no caminho de Bhakti pura. Abhilash é o meu desejo de que nascimento após nascimento eu só tenha um desejo, que eu possa servir os pés de lótus dos 6 Goswamis. Eu também desejo estar sempre na companhia de todos os Vaishnavas puros. Né? De todos eles. Guru Bhagavatam, né? De todos os Vaishnavas puros que, pela vontade de Krishna, entre aspas, não fazem parte do Bhagavatam, mas com certeza fazem parte do Bhagavatam. Né? Então, sadhana, deveres pertencentes à alma ou pertinentes à alma, é definido como serviço que seja satisfatório, que seja agradável a Shri Krishna, pois ele é Sevya Bhagavan, aquele que devemos servir.
Apenas o amor divino a Krishna, que é inteiramente desprovido de qualquer desejo da nossa própria felicidade, é a verdadeira meta da alma, por constituição natureza da própria alma. Né? Para você atingir o estado em que você está naturalmente inserido na sua própria constituição, né? Como a água, né? O exemplo da água, né? Da água que Babaji dá para Sannyasa Thakur, né? A água, quando ela está no seu estado normal, ela está líquida, né? Então a diva, quando está no estado normal, estado constitucional, ela é naturalmente uma pessoa que quer dar prazer a outra pessoa, porque ela é Ashraya e ele é Vishaya, a outra pessoa é Vishaya, né? Ela quer dar prazer a essa pessoa. Esse é o Abhishta Vastu, Abhishta Divera Abhishta Vastu, o objeto do desejo de Krishna. Então o Gurudeva explicou uma parte de tudo isso que ele falou até agora tem a ver com Vishnu Bhakti, sobre devoção ao Senhor Vishnu. Swadharma Acharana. Swadharma Acharana significa seguir os deveres prescritos. Você tem um dever prescrito? Então siga o seu dever prescrito. Você é um Brahmana? Então realize as 6 atividades de um Brahmana. Você é um Grihasta? Então cuide da sua esposa e dos seus filhos. Não reclame que você que quis casar, não foi só ela que quis casar, né? Então, ore a Gurudeva, ó Gurudeva, se eu estou nessa condição de Grihasta, da mesma forma, a Grihasta, tanto a moça quanto o rapaz, se eu estou na condição de Grihasta e às vezes minha esposa ou meu esposo não conseguem me entender, a culpa é minha, porque foi eu que desejei estar nessa posição, né? Então, dever prescrito, isso é Varnashram. O Gurudeva fala, né, aquele livro, você está lendo? Como viver em sociedade e avançar espiritualmente. Você deve praticar Daivi Varnashram. Você não deve praticar Smata Varnashram ou Asuri Varnashram. Então, o Gurudeva vai explicar aqui. Os Brahmanas, a classe sacerdotal, 6 atividades. Os Kshatriyas, a classe dos guerreiros ou administradores, os Vaishyas, a classe mercantil, e os Shudras, a classe dos servidores, né, dos trabalhadores braçais, compõem os 4 Varnas, ou divisões da sociedade, segundo a ocupação que lhes cabe. E Brahmacharya, em breve, né? Em breve acho que nós vamos ter um Brahmacharya. Alguém que pode pensar assim, agora eu sou Brahmacharya, mas na verdade a alma é eternamente Brahmacharya. Krishna é eternamente Brahmacharya e a Diva também é eternamente Brahmacharya, porque a Diva pura, no seu estado puro, ela é completamente casta a Krishna. Isso é Brahmacharya, né? Então, Brahmacharya, vida de estudante celibatário, Grihasta. O Grihasta também é Brahmacharya. Como o Prabhupada dizia, Grihasta é Brahmacharya, né? Grihasta Brahmacharya é um casal de devotos que está o tempo todo procurando meios para servir Guru, Goranga, Hari, Bushma. Grihasta, Vanaprastha, que é o aposentado, ou é a renúncia parcial à vida familiar. Porque o Vanaprastha e o Vanaprasti, Vanaprastha é a ordem, e Vanaprasti é o que pratica o Vanaprastha, que está nessa fase. Então, o Vanaprasti, ele tem a licença para sair peregrinando com a sua esposa, né? Se os dois têm a mesma intenção de se aposentar da vida mundana, né? Porque eles são aposentados. Eles vão se aposentar da vida mundana. Então, na tradição védica, o Vanaprasti, ele passa os negócios da família para os seus filhos. Por isso que os reis, você vê várias histórias no Srimad Bhagavatam que os reis ficam muito ansiosos quando não podem ter filhos. Quando o rei é estéril ou a rainha é estéril, isso é um grande problema, porque ele quer ter certeza
que na continuação da dinastia ele vai chegar a uma fase da vida em que ele vai poder renunciar. Ele vai se tornar vanaprasti, vai praticar austeridade na floresta e depois ele vai ser um yati. Né? E depois sannyasa, a renúncia completa. Esses são os 4 ashrams. Quando nós adotamos as responsabilidades determinadas pelas escrituras para estas divisões sociais e espirituais, estamos ocupados na prática do cumprimento dos nossos deveres prescritos. Cumprindo essas diretrizes que são pertinentes ao nosso status social e espiritual, é possível alcançarmos o adhikara, a qualificação para praticar serviço devocional sem o Vishnu. Swadharma Acharana não se pode chamar de sadhana, não se pode chamar Swadharma Acharana do sadhana para se alcançar a devoção perfeita a Vishnu, que é a meta da vida humana. Portanto, as palavras da Escritura determinam que a devoção a Vishnu, e só a devoção a Vishnu, é a meta verdadeira. Então aqui tem uma diferença sutil, percebe? Eu conheci uma psicóloga que ela toda hora falava, percebe? Né? Você percebe? Aqui Gurudeva está falando de uma diferença sutil. Por que você não pode chamar Swadharma Acharana de meta perfeita? Ou de sadhana para alcançar a devoção perfeita a Vishnu? Por quê? Essa é a pergunta que não quer calar. Porque quando você está praticando Varna e Ashram, você está, vamos dizer assim, restrito à atividade que você realiza nesse mundo material. Né? Você pode até realizar essas atividades em nome de Dharma. Mas Krishna diz, Sarva Dhamma Parityajam Mamekam Sharanam Vraja. Né? Porque assim, um sannyasi Vaishnava, ele aceita seguir as regras para a ordem de sannyasi. Mas ele é completamente transcendental ao sannyasi. Porque ele sabe que ele não tem nada para renunciar. O que você vai renunciar? Se nada lhe pertence. Né? Então só uma pessoa que seja uma alma condicionada e que está ancorada ao seu desejo de desfrutar nesse mundo material, só ela vai ter que praticar a renúncia nesse sentido, porque ela tem o conceito de que alguma coisa lhe pertence. Mas um sannyasi Vaishnava, né? Um brahmachari Vaishnava, um grihastha Vaishnava, né? Como Shripad Brahma Maharaj falou assim, o que é mais elevado? Um Shudra Vaishnava ou um Smata Brahmana? Se você for pensar do ponto de vista estritamente de Varnashram, a sociedade védica, né, você vai cometer o erro de pensar ou dizer que o Smata Brahmana é superior, porque ele que é o orientador da sociedade. Mas o Shudra Vaishnava, né, como Ramandarai pessoalmente se considera um Shudra. Haridas Thakur também se coloca na posição de uma alma baixa e caída, porque nasceu de uma família de muçulmanos, lechas. Né? Na verdade, eles falarem de si assim, tudo bem, mas você considerá-los Shudras, se você considerá-los de uma fase, de uma classe baixa, você já comprou o seu passaporte e o seu visto e nem precisa de passagem para o inferno. Só com o passaporte, nem o visto você precisa, já tem o passaporte, a embaixada do inferno não vai nem cobrar o visto de você. Né? Porque você está cometendo a pior das ofensas, que é o Vaishnava. Então aqui a diferença é muito importante. Né? Porque você cumprir os seus deveres no Varna e Ashram, isso não é o sadhana para alcançar a devoção perfeita. Isso é o começo do sadhana. Karma Mishra Bhakti. Né? Pode-se dizer assim, né? Mas,
Gurudeva fala, portanto, as palavras da Escritura determinam que a devoção a Vishnu, só a devoção a Vishnu, é a meta verdadeira. Bhagavan Vishnu fica satisfeito com a adoração que é realizada pelo cumprimento dos deveres prescritos para nosso status social e espiritual, que são determinados por nossa natureza condicionada. Ele fica satisfeito que nós estamos presos à nossa natureza condicionada, que se chama Nisarga. Visarga é uma palavra da gramática sânscrita. Mas Nisarga é quando a água se transforma em gelo. Então o coração fica como uma pedra. O Gurudeva partiu e eu continuo vivendo. Eu tenho a coragem de respirar e o Gurudeva não está mais no planeta. Isso mostra que meu coração é completamente de pedra. Não tem uma gota de água no meu coração. Ele é todo pedra. E por isso Krishna não pode entrar. Krishna não pode entrar e eu não posso sair para praticar mais. Então isso é Nisarga. Mas, à medida que eu vou canalizando o meu Nisarga a serviço de Guru, Hari, Guru e Vaishnava, então, aí eu me purifico. O Srimad Bhagavatam, ele faz uma lista das qualidades, das respectivas qualidades constituintes de cada uma das 4 divisões sociais. Olha só, olha que importante, vamos lá. Srimad Bhagavatam, categoricamente, esse comentário aqui está suculentíssimo, a gente pode ficar aqui uns 3 anos nesse comentário. Mas daqui a pouco vamos passar para outros comentários tão suculentos quanto. Então, são versos 21 a 24. Shamodamas tapasocham santosha kshanti arjavam Gyanam daya chutat matvam satyam cha brahma lakshanam. Então essas são as características do Varna superior, Brahmana Varna. Quais são os sintomas? Shamo, controle da mente. Dhammaha, controle dos sentidos. Tapaha, prática de austeridade. Shaucham, limpeza. Santosha, satisfação. Kshanti, perdão, tolerância. O Brahmana verdadeiro passa um trator por cima dele, o que sobra dele se levanta, o motorista do trator vai pedir desculpa, ele fala assim, pedir desculpa aqui? Está tudo tranquilo? Então isso é perdão. Arjavam, simplicidade. Gyanam, conhecimento. Daya, doya moya, compaixão. Achyutatmatvam, não, Satyam, verdade, e Achyutatmatvam, devoção a Achyuta, que é Achyuta significa aquele que é infalível, né? Achyuta. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, são as 12 qualidades de um Brahmana, né? Mas tem uma que sobressai, que chama-se Achyutatmatvam, porque senão a compaixão dele vai ser mundana, a simplicidade dele vai ser mundana, o conhecimento dele vai ser mundano, mesmo que esteja falando Shastra, isso vai ser mundano e vai ser como se ele fosse a cobra que bebeu o leite. E quando a cobra distribui aquele leite, ou quando ela bebe aquele leite e ela devolve o resultado, o efeito do leite, aquilo ali, na verdade, é um verdadeiro veneno, que pode poluir a mente de todos que estão ouvindo. Então esse é o primeiro Bhagavatam, no verso 21, canto 7º, capítulo 11º, 11º. Aí depois, citando primeiro as 12 qualidades de um Brahma, depois Shoryam Viryam Dhitistejas Tyagas Chatmanjayakshama Brahmanyata Prasadas Cha Raksha Cha Kshatra Lakshanam. Kshatra Lakshanam, primeiro Brahma Lakshanam, os sintomas de um Brahmana.
Agora, Kshatra Lakshanam. Sintomas de um Kshatra. Quais são? Ser poderoso na batalha. Né? Na tradição védica, o Kshatriya, o rei Kshatriya, ele é o que está na ponta, está na frente da batalha. Né? Ele é vanguarda, ele não é retaguarda. Essa é a primeira qualidade. Ele é Shauryam. Depois ele é Viryam, ele é heróico. Depois ele é Dhritvis, ele é paciente. Depois ele é Tejaha, ele é influente, ele tem muito fogo. Tejaha, que também quer dizer fogo, né? Então ele pelo seu fogo, pelo seu torque, né? Ele exerce influência sobre todos. E depois ele é Tejaha Tyagash, ele é caridoso, que está sempre dando tudo que ele tem. E ele também é Chatmajaya, Atmajaya. Ele é vitorioso sobre os seus próprios sentidos, Atmajaya. E ele é Kshama. Ele também é tolerante, ele também perdoa. E outra coisa importante, ele é Brahmanyatha, ele é devotado aos Brahmanas. Né? Os Brahmanas chegam, quando você vê 1000 histórias no Srimad Bhagavatam, nos Puranas, quando um Brahmana chega no palácio do rei, o rei lava os pés do Brahmana, bebe água que lava os pés do Brahmana, oferece prachada para o Brahmana, né? Dá caridade para o Brahmana. E depois ele também é Prachadaha, ele é misericordioso. E Raksha Cha, ele sempre é um protetor dos cidadãos, como Ramchandra. Como é que ele protegeu os cidadãos? Ele saiu disfarçado depois que ele voltou com Sita de Sri Lanka, depois de ter resgatado Sita do rapto de Ravana. E um dia ele saiu disfarçado como um ser humano comum, vestindo roupa comum. E ele ouviu um casal, dois homens falando. Um homem falou para o outro que um amigo dele tinha sido traído pela esposa e ainda assim resolveu manter os laços com ela. Aí o outro comentou assim, mas afinal, como é que é? E o outro falou assim, não é de admirar, porque se o próprio rei está fazendo isso, o rei, ele resgata a Sita Devi, que foi poluída pelas mãos demoníacas de Ravana. Ele traz e a coloca como rainha a seu lado. Então, se o rei está dando esse exemplo, o que um cidadão não vai fazer? Então, Ramachandra volta para o palácio e em poucos dias Sita Devi vai para o exílio. Completamente casta, completamente pura, mas para Maryada Purushottama. Ele é Maryada Purushottama, para estabelecer as regras da conduta perfeita. Ele declara o seu próprio sofrimento. Ele declara assim um período de um profundo sofrimento, que ele morre de saudade de Sita Devi, e Sita Devi morre de saudade dele, mas para ele proteger os súditos. Proteger significa dar o conhecimento verdadeiro, dar a orientação perfeita para que os súditos evoluam no processo. Então, essas são as qualidades do Kshatriya. Então, todos são Brahmana Upavita. O Brahmana, numa certa idade, quando ele é criança, o guru de família lhe dá o Upavita. Sabe o Upavita? O Upavita é o cordãozinho, o cordão sagrado, né? Ele dá os mantras para esse menino cantar esses mantras, né? Para o Brahmana, para o Kshatriya e para o Vaishya. E o Vaishya é Deva Gur Vachute Bhatis Trivarga Pariposhanam Astikyam Udyamo Nityam Naipunyam Vaishya Lakshanam. Então esses mesmos versos estão no livro Diários Iluminados, volume 2, né? Eles são, acho que o prefácio do livro, né? Eles são citados no Java Dharma
e citados no Diálogos Iluminados, volume 2. Então, quais são as qualidades, quais são os sintomas? Naipunyam Vaishya Lakshanam, os sintomas de que alguém está agindo na posição de um Vaishya. Primeiro, ele é sempre devotado aos semideuses. Então você vai encontrar os Vaishyas no primeiro dia da colheita, eles oferecem alimentos aos semideuses, né? Como no caso da comunidade de Brajadam. A gente vê a história de quando o Senhor, quando Nanda Maharaj e os outros Gopas mais velhos estão se preparando para realizar Indra Puja, né? Porque essa é a natureza do Vaishya. Então, primeiro, ele é sempre devotado às seguintes personalidades: aos semideuses, a Gurudeva e a Bhagavan. Deva, Guru, Atyute, Bhakti. Então tem Bhakti por essas três personalidades. E depois ele sempre protege três princípios religiosos, né? Que são Dharma, religiosidade, Artha, desenvolvimento econômico, e Kama, prazer dos sentidos, satisfação dos sentidos. Trivarga Pariposhanam, está sempre Trivarga, né? Chaturvarga é o conjunto completo dessas metas da vida humana, né? Mas eles protegem Trivarga. E depois ele é Astikyam, ele não é Nastikyam, ele é teísta. E depois o Udyamo, ele sempre se esforça para conseguir cada vez mais riqueza. Como na outra tradução diz que ele tem uma sede insaciável de opulência material. E esse é a providência perfeita de Krishna. Porque por ele ter uma sede insaciável de opulência material, ele é capaz de manter praticamente todos os outros varnas, né? Porque ele é o estômago da sociedade, do corpo social, né? Então ele que nutre o corpo social. Ao passo que o Shudra, ele não tem capacidade produtiva, então ele tem capacidade de ajudar a construir, orientado pelos outros varnas, né? O Kshatriya, ele também vai depender desse serviço que o Vaishya faz para distribuir os bens entre os outros membros da sociedade, que ele administra, né? Na verdade, ele está administrando os bens materiais que o Vaishya lhe dá e os bens espirituais que o Brahma lhe dá. Esse é o Kshatriya, ele protege tudo isso. E ele também é muito hábil no comércio, na atividade comercial. Então, tem vários passatempos dos Goswamis, por exemplo, né? Como o templo de Madan Mohan, Shri Radha Madan Mohan, de Shri Sanatana Goswami. Ele foi construído porque Krishna fez com que um mercador muito rico, que estava descendo de Yamuna no seu barco carregado de mercadoria, encalhasse. Aquele barco encalhou. Aí Krishna aparece para esse mercador com um menino, um vaqueirinho muito tranquilo, e fala assim: "Oh, parece que você está em apuros, né? Não vai conseguir chegar a tempo de vender toda a sua mercadoria?" Aí o Vaishya, todo nervoso: sim, você está certo. Você é um menino muito inteligente, mas eu não sei o que fazer, porque eu sei que aqui é uma comunidade de Vaishyas, de vaqueiros, como é que eu vou conseguir ajuda para desencalhar o meu navio? Aí Krishna fala para ele: não se preocupe, eu moro nessa aldeia, e nessa aldeia todos são felizes e tudo se resolve. Eu ajudo você a tirar esse barco dessa encalhada aí em 2 segundos, mas você tem que ir com uma condição. Eu ajudo, mas tem uma condição. Aí o Vaishya: sim, o que você pediu? Eu preciso descer e vender minha mercadoria. Preciso descer o rio e vender minha mercadoria. Que você construa o templo para Srila Sanatana Goswami. Que ele já está um pouco entrado nos anos, ele está um pouco idoso.
E ele é um sábio, ele fica o tempo todo cantando Hare Krishna, fazendo bhajan, pensando em textos sagrados, em evidências védicas. E não tem condição de organizar a construção de um templo para a sua deidade, Radha Madan Mohan. Aí o Vash, ok. Então, em 2 tempos, Krishna desencalha o barco, e esse Vash é muito assim, né, o coração assim, chora de agradecimento, né? E ele, em pouco tempo, ele providencia, você vê aquelas pedras enormes de granito, assim, avermelhado, né? E ele providencia a construção de um dos mais importantes templos de Shiva Vrindavan, né? Então essa é a contribuição do Vaishya. E assim, só para encerrar, quais são os sintomas do Shuddha? Ser submisso às classes superiores da sociedade, né? Então ser submisso aos brahmanas, aos kshatras e aos vaishyas. Ser sempre muito limpo, isso é característica de um Shuddha védico. Ser sempre muito limpo. Servir ao amo sem duplicidade, né? Não como acontece no mundo contemporâneo, que a pessoa tem uma secretária em casa e a secretária vive roubando dinheiro, comida, roupa, né? Ele serve sem duplicidade. Realizar sacrifícios sem proferir mantras védicas, porque ele não tem o adhikara para proferir mantras, mas ele participa do sacrifício. Não roubar, sempre falar a verdade e proteger as vacas e os brahmanas. Esses são os sintomas do Shuddha. Então, uma classe social, embora seja inferior, uma classe très importante, mon ami, où est les marqueurs de livre dévotionnel. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gauranga Mahaprabhu, Shri Ramandarai, Shri Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Shri Gurudev, Shri Prabhupada, Rupanuga Guru Varga, Giriraj Maharaj, Ki Jai, Chakapaturi Ki Pasindu Vacha, Pachitanam Pavani Guru Vishnu Vivanamana Maha, Dandavat Pranam, Jai Shri Radhe.